Fala galera, hoje nós vamos falar sobre os cordados e este grupo é subdividido em dois. Nós temos os protocordados, que são os cordados mais primitivos, e nós temos os vertebrados, que hoje nós já chamamos eles de eucordados, tá? Mas você ainda vai encontrar vertebrado por aí quando você estiver estudando. Vamos lá, gente? Características gerais dos cordados. Eles são triblásticos, deuterostômios, celomados e todos possuem simetria bilateral. Pessoal, e o que diferencia esse grupo dos invertebrados, que a gente já falou, né, de todos eles? O que diferencia os cordados dos invertebrados? São 4 características fundamentais. Eles possuem notocorda, tubo nervoso, fendas faríngeas e cauda. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, essa notocorda, ela é um cordão de sustentação que vai da cabeça à cauda do animal, né? E é um cordão esquelético axial que gera sustentação desse animalzinho e fica sob o tubo nervoso. Vocês vão observar que a notocorda está sempre presente, principalmente nos protocordados, né? Que são os cordados primitivos. E que mais pra frente, lá nos eucordados, ou também chamados de vertebrados, essa notocorda vai dar origem à nossa coluna vertebral, certo? O tubo nervoso também pode ser chamado de tubo nervoso dorsal ou tubo neural, tá? Então vocês vão encontrar nomes diferentes aí, é a mesma estrutura, que nada mais é do que gânglios nervosos que chegam até os órgãos internos desses animaizinhos e até a sua musculatura toda. As fendas faríngeas têm origem na faringe branquial. Elas são aberturas que aparecem aos pares e lá nos protocordados elas faziam parte do aparelho digestório dos animais. E nos peixes vocês vão ver que faz parte, na verdade, da sua respiração. E a cauda é um prolongamento que vai se estender após o ânus desses animaizinhos, beleza? Então, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, cordados vai ser subdividido em protocordados e eucordados, que também pode ser chamado de vertebrados. E qual a diferença desses dois grupos? Os protocordados não apresentam coluna vertebral e nem crânio, e os eucordados já apresentam essas duas estruturas. Os protocordados mais estudados também são de dois grupos diferentes, os urocordados, também chamados de tunicados, e os cefalocordados. Como exemplo de urocordado, nós temos as assídeas, que é um organismo muito interessante porque ela tem uma fase larval e depois ela se torna adulta e fica fixa no solo, no fundo do mar. Então é importante perceber que as 4 características fundamentais dos cordados estão presentes na assídia na fase larval, certo? Gente, e o cefalocordado mais conhecido, mais importante, mais estudado é o anfioxo, tá? Ele é bem conhecido na pesquisa, ele parece um peixinho pequenininho, tá? É bem nítido observar as 4 características fundamentais no anfioxo. O gênero do anfioxo é o Branquiostoma e ele vive quase que a vida toda enterrado na areia de locais rasos, né, de águas marinhas rasas, e chega de 5 a no máximo 15 centímetros. E os vertebrados, que são chamados de eucordados, também possuem características fundamentais. Eles possuem o que nós chamamos de endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno para dar sustentação. Eles também apresentam crânio e vértebras que compõem o esqueleto axial e o restante do esqueleto mais os seus membros, né? Então, uma característica bem marcante deles é essa divisão de crânio e vértebras que protegem exatamente o encéfalo e a medula espinal. Eles também apresentam a circulação sanguínea fechada, que é uma circulação que então acontece dentro de grandes vasos. Também apresenta um sistema nervoso com 5 grandes vesículas, sendo a maior delas o cérebro. E possui rins divididos em néfrons e glomérulos. Os néfrons fazem a função da produção da urina e os glomérulos fazem a filtração do sangue desse próprio animal.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse grupo dos cordados, que é como se fosse um grupo de transição entre os invertebrados e os vertebrados propriamente ditos. Beleza? Qualquer dúvida, escreve aqui pra mim no canal, curte e compartilha também. Valeu!